Bom dia ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Então, minha gente, vamos para sextou, né? Sextou pro católico. É esperar a missa do domingo, se preparar. É se preparando já para domingo, né? É ou não é, minha gente? Para você se preparar. Bom, essa luz aqui tá me incomodando, mas tá boa. Minha voz tá um pouco rouca, já vou avisar. Tá estranha a minha voz, tá? Tô querendo minha garganta inflamar, mas em nome de Jesus Cristo não vai inflamar. Não dá pra inflamar, minha gente. Então vamos para a nossa leitura. Você vai pegar Êxodo e Mateus. Tô errado? Vamos ver. Êxodo e Mateus. Já vou avisar antes que é pra dar tempo de você pegar sua Bíblia. Êxodo capítulo, versículo do 10 ao 12, depois do 14, e depois Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Vamos para a nossa primeira leitura, mas antes a gente vai falar, né, dia 18, sexta-feira, tá? Hoje não apareceu nenhum santo aqui pra gente falar. Então, minha gente, quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Essas são palavras de Jesus para mostrar que a lei do amor está acima de qualquer outra lei. Louvemos e celebremos aquele que coloca a dignidade humana em destaque. Minha gente, Jesus Cristo, ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Nós vamos entender conforme a leitura, tá? Contemplai, justificado, a vossa face e ficareis saciado quando se manifestar vossa glória. Que bonito. Agora nós vamos entrar, liturgia Deus é conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nosso bom Jesus, que deu a sua vida por nós, Senhor Jesus Cristo, nos perdoa os nossos pecados, de todos nós do planeta Terra, do mundo, da humanidade, Senhor. Santa Virgem Mãe, nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, intercede junto ao seu Filho, que as nossas orações do terço, mãe querida, sejam ouvidas pela Senhora, que a Senhora siga sendo o terror dos demônios, afastando esses demônios das vidas dos seus filhos, mãe. E que o arcanjo Miguel possa continuar protegendo sempre a todos aqueles que nele têm a sua devoção, todos os santos e anjos do Senhor, os anjos da guarda, aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo enviou, para que nos orientassem nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que esteja sempre conosco, principalmente na leitura de hoje, para que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, a Bíblia, a palavra divina, possa entrar nos nossos corações e mudar as nossas mentes, os nossos pensamentos, e mudar tudo, minha gente, todo conceito que temos, conceito errado, muitas vezes trazido pelo mundo ou por pessoas que estão desanimadas da vida ou que foram decepcionadas na sua religião, na sua igreja, acabam mudando, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa trazê-los de novo para o caminho correto, porque esse caminho é reto, é justo. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo, seu nome tem poder, nunca esqueça disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega lá a sua primeira leitura, minha gente. Eu não gosto que minha testa fique minha testa não tá esse brilho, não, minha gente. Tá? Vou botar um pó na minha testa aqui pra ver se para esse brilho. Bom, pelo menos tá a palavra do Senhor. Cristo é a certeza da salvação e da misericórdia. Ele nos acolhe, nos perdoa. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Primeira leitura. Êxodo, capítulo 11, do versículo 10 ao 12, depois 14. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo.
de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue, e untarei os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim, devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pega sua Bíblia. Gente, pega lá sua Bíblia, pega lá. Minha gente do céu. Essa leitura, vocês viram como essa leitura é detalhada? Como Deus foi detalhista. Ele pediu tudo em detalhes. Né, minha gente? Impressionante, né? Essas coisas assim me deixam impressionada. Pediu tudo em detalhes, né? Falou que não podia comer do jeito que rins, tudo, sandália, né? Imagina se fosse assim atualmente, minha gente, né? Então vamos lá para o capítulo 11. Lá no finalzinho aqui. É esse mesmo, gente? Não era 12, não? É esse mesmo, 11, do 10 ao 12. Então, 14, dá para ler do 1 ao 13 e até o 16, tá? Vou marcar aqui. Os capítulos 12, versículo 13, estão arranjados topicamente de um modo que intercala longas sessões de instrução com pequenas sessões que descrevem eventos em andamento. Com pragas anteriores, o relato da praga segue imediatamente após o seu anúncio. Não é assim com a 10ª. As instruções a Moisés e a Arão, e depois aos israelitas, sobre como observar a Páscoa do Senhor, adiam o relato do cumprimento da praga. Algumas instruções que se encontram antes do relato e da partida dos israelitas são instruções de que os israelitas necessitariam, na ocasião, para se prepararem. Algumas instruções seriam aplicáveis apenas em anos posteriores, mas elas são proeminentes entre as instruções antes do evento. O relato do Êxodo é seguido por mais instruções para futuras celebrações, e um pequeno sumário da observância da primeira Páscoa e do Êxodo. Uma outra seção de instruções para o futuro vem em seguida. Ela envolve a consagração dos primogênitos e a observância da festa dos pães sem fermento, antes da narrativa retornar ao desenvolvimento dos eventos do Êxodo. As pessoas geralmente aguardam a realização do evento para só então planejar
a sua comemoração. Mas aqui os israelitas ainda estavam no Egito. A atenção dada às futuras comemorações, nesses capítulos preparatórios, ressaltam a certeza e a importância do evento, bem como a autoridade do Senhor, que daria aos israelitas o motivo para a celebração. Depois, minha gente, eu vou ter que falar desses outros para vocês poderem ter uma compreensão melhor, né? No capítulo 12, no versículo 2, diz o seguinte: por causa daquilo que o Senhor estava para fazer no mês corrente, os israelitas deveriam considerá-lo o primeiro mês do ano para eles. Seu nome cananeu era Abib, e seu nome babilônico era Nisã. Este mês lunar coincide com partes dos meses solares de março e abril. No versículo 3 do capítulo 12, para escolher um cordeiro, 4 dias de antecedência seriam o suficiente para se observar algum defeito nele. Porém, mais importante, a escolha antecipada chamaria a atenção para que o que estava pela frente. Exatamente o suficiente deveria ser preparado para as pessoas que haveriam de comer em conjunto. Do versículo 8 ao 10. A carne era para ser comida imediatamente, e o que sobrasse deveria ser queimado, nada restando para usos comuns na manhã seguinte. O fato de precisar ser ela assada também se ajusta à necessidade de tratamento especial desse animal, cujo sangue nas vigas superiores e nas laterais das portas identificava os moradores da casa. Eles eram pessoas que levavam a sério os mandamentos do Senhor. Diferente de hoje, né, gente? Hoje em dia, não vou comentar nada. Lá do versículo 15 ao 20, comer pães ázimos. Não, lá no versículo 11 ao 12. As declarações, esta é a Páscoa do Senhor e eu sou o Senhor, reforçam a verdade de que aquilo que estava acontecendo centrava-se na identidade de Deus e em seus atos de autorrevelação. Neste caso, ele exercia sua capacidade e direito para executar juízo, como ele próprio tinha dito que faria, mesmo contra todos os deuses do Egito. Lá no capítulo 15 ao 20, comer pães ázimos recordaria aos israelitas sua apressada partida do Egito, sem tempo para um agente fermentador fazer o pão crescer. Aqueles que comessem pão leve manifestavam desdém pelo que o Senhor fizera ao fundar Israel como uma nação e estavam sujeitos ao banimento, à pena de morte, que foi aplicada a infratores intencionalmente desafiadores. Em Números você pode ver, Números capítulo 15, versículo 22 e 31. Desafiadores e executada por intervenção humana ou divina. Você vai ver em Êxodo, capítulo 31, versículo 14. Lá no versículo 23, as descrições da morte dos primogênitos nada mais falam sobre o destruidor, nem indicam o modo como as pessoas e os animais morreram. Tratava-se da atividade soberana do Senhor, e ele apresentou como o executor das mortes. Ele também se referiu à praga de destruição, numa expressão que usa uma palavra hebraica estreitamente relacionada com aquela aqui traduzida como destruidor. Em outro lugar, um anjo da parte do Senhor é descrito em sua ação, usando-se a palavra hebraica para o destruidor, numa situação que envolvia uma praga mortal. Capítulo 24, versículo 16. Davi escolheu a praga porque ela lhe permitia cair nas mãos do Senhor. Anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19, versículo 13, ao passo que a destruição das cidades foi repetidamente atribuída ao Senhor. Do versículo 24 ao 27, o Senhor esperava que os israelitas ensinassem aos próprios filhos a seu respeito, no processo de celebrar regularmente aquilo que ele fizera por eles. É gratidão, né? É gratidão, né, minha gente? É uma forma de mostrar a gratidão. Lá no 29, o cativo que estava na masmorra era outra pessoa em situação oposta de Faraó na condição social,
como a escrava que trabalha no moinho. A menção de ambos os extremos incluía todas as pessoas no meio. Depois, o faraó teve um último encontro com Moisés e Arão. Ele tinha declarado que Moisés morreria se eles se encontrassem novamente, mas ele não podia cumprir esta decisão. Em vez disso, ele se rendeu e concedeu a todos os israelitas liberação incondicional para sair e adorar, mas ele próprio não fez qualquer menção de adorar o Senhor. O desejo do faraó de ser abençoado faz lembrar procedimentos anteriores de egípcios e outros, para que com o povo de Deus que revelam que as coisas poderiam ter sido bem diferentes para ele. Então, minha gente, aqui que chegamos ao fim aqui. Vamos ver se tem, se fala da abraçar, nome, pronunciar. Então, assim, se tinha das cidades aqui que ele falou. Não, não tinha. Porque eu já falei pra vocês, o que tiver sobre o tema eu vou trazer, tá? Não importa se vai demorar, se não vai demorar. Mas eu vou ler, né? Porque tudo é interessante. Tudo é interessante pra você, né? Principalmente você que nunca leu, né? Ou que não sabe, é bom você ouvir tudo, né, minha gente? Vamos para o Evangelho, tá? O Evangelho para podermos entender mais ainda, tá? O significado dessas leituras. Pega lá Mateus agora. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Então vamos lá, minha gente, para o capítulo 12, lá em Mateus, tá? Vamos ler, né, a leitura. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, minha gente, eu nem falei, né, naquela parte para você gravar na sua mente, né, na primeira leitura. Vamos voltar lá pra gente poder ver, porque eu esqueci, gente, não vou mentir, não. Esqueci, gente. Eu acho que a leitura foi tão grande que eu esqueci. Eu não posso não falar, sabe por quê? Porque assim, ó, a instituição da Páscoa, minha gente, tá? É muito importante. Não pode não falar nisso, tá? Não pode não falar nisso. Tenho que falar. A ordem para a Páscoa, quando que o Senhor instruiu, ele instituiu e ele foi claro, tá? O Senhor instruiu o povo a celebrar a Páscoa, um ritual que envolve o sacrifício de um cordeiro sem defeito, o sangue do qual seria aplicado nos batentes das portas para proteger os primogênitos israelitas da morte. O cordeiro pascal, perdão, o cordeiro pascal, símbolo da libertação e da aliança com Deus, deve ser assado e consumido com ervas amargas e pães ázimos, representando a pressa e a amargura da escravidão. A festa dos pães ázimos
A festa dos pães ázimos, celebrada por 7 dias, recorda a partida apressada do Egito e a libertação do povo de Israel. A importância da Páscoa. A Páscoa se torna um memorial eterno. Gente, aqui tá muito claro, minha gente, tá? Você que não faz como manda a Bíblia, mas aqui tá escrito, gente. Olha isso aqui falando. Não tem como, tá? A Páscoa se torna um memorial eterno, tá? E assim é para nós católicos, um evento que deve ser celebrado e lembrado por todas as gerações no futuro. Ele falou como um testemunho do poder e da fidelidade de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor Deus. Você tem que ser grato pela fidelidade de Deus, porque Ele promete, Ele cumpre. A salvação pela fé. A Páscoa, com o sangue do Cordeiro, prefigura a salvação em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a nova aliança estabelecida por meio dele. Então, minha gente, na primeira parte ali, nós vimos, né, na última praga, a morte dos primogênitos egípcios e a instituição da Páscoa, um ritual de libertação e salvação para o povo de Israel, que simboliza a aliança com Deus e prenuncia a redenção em Cristo. Agora vamos para a explicação lá de Mateus. A primazia da misericórdia sobre a lei. Jesus ensina que a compaixão e o cuidado com as necessidades do próximo são muito mais importantes do que a rigorosa observância de regras religiosas. Jesus, como Senhor do sábado, ele reivindica a autoridade sobre o sábado, mostrando que a lei foi feita para o homem e não o contrário, e que ele tem o poder de interpretá-la e aplicá-la de acordo com a vontade de Deus. O perigo do legalismo. A passagem critica o comportamento dos fariseus, que se preocupavam mais com a observância da lei, em criticar, né, gente, em apontar, se preocupavam mais com isso, né, do que com a compaixão e o cuidado com os outros. E nada mudou, né? Muitas coisas não mudaram, né, gente? Continuam os mesmos eventos. Cada um por si, Deus por todos, não é? Até nas próprias igrejas, né, minha gente? Não, não é? Nada mudou. Espero que, né? O catolicismo, minha gente, tá? O sábado, ele ensina que o sábado, no contexto bíblico, era um dia de descanso e adoração, mas também um dia para a prática da misericórdia e da caridade. Jesus, ao defender seus discípulos, mostra que a lei do sábado não deve ser interpretada de forma literal e rígida, mas sim à luz do amor e da misericórdia. Claro, minha gente, eles estavam com fome, né? Com um monte de milho ele não ia comer, porque era uma norma não comer, né? Lembrando que aqui era Jesus Cristo, né? Não é você. Então, fica na sua mente o pensamento, né? Católicos não comem carne na sexta-feira. Agora, se ele não vai ter outra coisa para comer em casa, é claro que ele vai comer carne, minha gente, tá? Pois ele que se acerte com o padre. Em outras palavras, a passagem nos convida a viver a fé com compaixão e misericórdia, não se apegar cegamente às regras, mas colocar o amor e o cuidado com o próximo em primeiro lugar, reconhecer a autoridade de Jesus Cristo é o Senhor do sábado e, portanto, das nossas vidas, e seus ensinamentos devem guiar nossas ações. Buscar a essência da lei, não se limitar à letra da lei, mas compreender o seu espírito e aplicá-la de forma justa e amorosa. Então, minha gente, o sacrifício que Jesus falou aqui já deu pra ver, né? Ele não quer você se sacrificando. Se você não pode comer carne na sexta-feira, mas é a única coisa que você tem, que você ganhou do seu vizinho, você não tem outra coisa para comer, né? Você vai pedir que Deus possa abençoar o seu alimento, né? Se você desejar, pode até conversar com seu padre, para você não ficar preocupado, se culpando. Mas com certeza, nosso Senhor Jesus Cristo, que vê o seu sofrimento, ele não vai querer o seu sacrifício, né? Ele vai querer a sua misericórdia, né? Para que você também possa alimentar a sua família, né? Não pode ficar sem o que comer, né? Então vamos continuar aqui a palavra, né? No momento aquele que você vai refletir sobre esses dois temas, né? A palavra dos ouvidos ao coração, que na liturgia do Deus é Conosco sempre é bem interessante. As leis devem servir às pessoas e coordená-las em seus interesses.
mas não devem escravizar o ser humano e roubar-lhe a dignidade. Deus age de maneira a valorizar o ser humano como ele criou, com dignidade e feliz, íntegro e maduro para cumprir sua missão. A missão de Moisés, junto de Arão, foi tirar o povo de Israel do Egito para libertá-lo da opressão do faraó. Essa missão não foi fácil por conta do duro coração do faraó. Porém, a presença de Deus conduziu o povo e o libertou, e Deus restabeleceu com ele sua aliança. E agora, essa aliança é renovada em cada celebração eucarística realizada no mundo. O Evangelho. Jesus se coloca como o Senhor do sábado para valorizar a dignidade da pessoa humana, que muitas vezes era colocada em segundo plano. O Senhor, portanto, abre seu coração para nós, dizendo: quero a misericórdia e não o sacrifício. Desse modo, Jesus não isenta o ser humano da lei, mas o coloca no lugar que Deus deu para ele. Nunca esqueça disso, minha gente. Hoje, esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Agora você vai pedir para o Espírito Santo da verdade e da justiça que nos traga. Para você que está em casa, para mim, para todos que veem esses vídeos. Inclusive, agradeço muito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para a glória de Deus, Pai, que vive nas alturas, porque é tudo por causa de Jesus. Tudo por causa do Senhor nosso Deus, Pai, né? Mas também porque, principalmente, para aplicar a lei para mim mesma, né? Para ler o Evangelho para mim mesma, para que isso me faça cada dia crescer mais, né? Na minha fé e assim amar mais o nosso Senhor Jesus Cristo, né, minha gente? Todos os dias você deve ler um pouco, você deve ir nas missas, procurar buscar a sua santidade e não seja que nem eu, né? Eu me cobro muito, minha gente. Sou uma pessoa que se cobra muito sempre, né? E às vezes isso é um pouco ruim. Então até com você mesmo, às vezes, você precisa da misericórdia de Deus para com você mesmo, você é humano. Você depende totalmente de Nosso Senhor para tudo. E Deus é no tempo dele, e o tempo dele é perfeito, né? Então, que a palavra hoje seja essa, que você não seja assim tão desagradável com você mesmo, né? Mas que você sempre procure temer a Nosso Senhor, né? Para que você possa aumentar na sua fé, na sua crença e na sua salvação, em busca da sua salvação. Amém? Até sábado, até amanhã, com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para você. Shalom!